Fala, minha rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites da Champions League dessa terça-feira, dia 16/9, beleza? Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho gratuito aqui no YouTube, beleza, rapaziada? Selecionei aqui todos os jogos da UEFA Champions League e o primeiro deles aqui, Atlético de Bilbao e Arsenal, beleza? Arsenal, para mim, favorito para esse jogo, um elenco que tem jogadores qualificados em todas as áreas do campo. Eu gosto muito da defesa, do meio de campo e do ataque do Arsenal. O estilo de jogo do Arsenal também me agrada bastante. É uma equipe que dificilmente você vai ver perdendo para um time que seja inferior a ele. Tanto que, das últimas 4 partidas aí de Premier League, o Arsenal ganhou 3 e perdeu uma. Aquele perdeu foi do Liverpool, né? Que é um adversário aí parelho. É uma equipe que vai brigar por título até o final do campeonato lá na Inglaterra. Mas contra equipes inferiores, o Arsenal ganhou de todas elas e além dessas vitórias foram sem sofrer gol. A equipe do Arsenal tem uma defesa muito interessante, né? E como eu falei, uma equipe que joga com muita posse de bola dificilmente vai ceder a oportunidade de gol para os seus adversários, né? A equipe do Bilbao que perdeu o último jogo de 1-0 dentro de casa. E esse jogo eles podem terem um desfalque de Nico Williams, que é um dos seus principais atacantes, né? E a equipe do Arsenal, o elenco aí tá muito qualificado, com o Gyökeres na frente, Madueke também, entre outros jogadores. Meio de campo com Merino e Zubimendi, meio de campo titular da seleção da Espanha. Acredito que, porra, o Arsenal dificilmente você vai ver um jogo do Arsenal tendo zebra essa temporada. É uma coisa grave isso. Dificilmente você vai ver um jogo do Arsenal tendo zebra, né? O Arsenal perdendo de um time mais fraco. Acredito que para uma dupla ou uma tripla, acredito que Arsenal empate com ou empate anula. Acredito que seja uma aposta mais sossegada. Agora ao vivo eu pretendo buscar essa vitória do Arsenal se a leitura do jogo me mostrar isso, né? É uma equipe que é muito superior ao Atlético de Bilbao, tanto que o Atlético de Bilbao essa temporada já enfrentou o Arsenal há um mês atrás e perdeu de 3-0. As equipes já mediram força pela Copa Emirates, né? E a equipe do Arsenal conseguiu ganhar do Bilbao de 3-0. Então, rapaziada, não tem muito o que comentar aqui. A equipe do Bilbao tá em má fase. Defensivamente, a equipe do Bilbao não apresenta uma consistência, tanto que das últimas 10 partidas do Bilbao, eles sofreram gol em 90% desses jogos. E outra coisa interessante, o Bilbao no segundo tempo está perdendo a maioria dos jogos. Desses últimos 10 jogos do Bilbao, no segundo tempo eles perderam 80% desses últimos 10 jogos. E a equipe do Arsenal é uma equipe que dificilmente, quando ela marca o gol, ela toma um empate. Tanto que o Arsenal não teve o mercado de ambas marcas, não ocorreu nas últimas 5 partidas do Arsenal. E para você ter uma ideia, das últimas 5 partidas, o Arsenal venceu no primeiro tempo em 4. Só aí você já vê que o Arsenal é uma equipe que tem a iniciativa do jogo, marca o primeiro gol do jogo e dificilmente sofre gol. Então acredito que o Arsenal possa até vencer esse jogo sem sofrer gol da equipe do Bilbao. Mas falando das bets, acredito que Arsenal empate ou empate anula para um bilhete. Ou, se você quiser levar o jogo para o vivo e perceber que o Arsenal está muito superior, buscar a vitória simples do Arsenal, acredito que seja de grande valor, tendo em vista o confronto direto que o Arsenal já ganhou do Bilbao essa temporada, momento das equipes, ofensivo e defensivo, e elenco que o Arsenal é muito mais qualificado do que a equipe do Atlético de Bilbao, beleza? Partindo para o próximo jogo aqui, PSV e Royal Union, ou Union Saint-Gilloise, que é a mesma coisa, né? Duas equipes bem ofensivas, dificilmente você vai ver essas duas equipes ficaram um jogo sem marcar gol. A equipe do PSV, por exemplo, das últimas 10 partidas, marcou pelo menos 2 gols em 80%. Só você ver aí que o ataque do PSV é muito letal. E a equipe do Union também é uma equipe que marca gol com muita frequência. Das últimas 10 partidas, marcou gol em 90% dessas últimas 10 partidas, né? É uma equipe que dificilmente você vai ver jogando defensivo, né? É uma equipe também que joga muito ofensivo, então por isso, pelo DNA, o estilo de jogo das duas equipes, acredito que pelo menos 2 gols possa bater nessa partida tranquilamente. Tanto, tendo em vista que o PSV, mesmo jogando dentro de casa, sofre gol com muita frequência. Tanto que se a gente pegar os números do PSV, nas últimas 10 partidas jogando como mandante, bateu ambas marcam em 80% desses últimos 10 jogos. E o União Guiloase, rapaziada, fora de casa, para derrotar ele é duro. Tanto que só perdeu uma das últimas 10 partidas fora de casa. E aquele perdeu foi um amistoso justamente contra o próprio PSV. Mas amistoso é amistoso, né? A gente não tem como se basear em amistoso, né? Porque os elencos ali acaba o técnico testando jogadores, enfim, né? Mas agora é jogo de Champions League, jogo grande. Aí agora a história é outra, né? Acredito que pelo menos 2 golzinhos seja a melhor opção para esse jogo, né? Quem sabe até um ambas marcam, né? Como eu falei, o PSV jogando dentro de casa, nas últimas 10 partidas, sofreu gol em 9.
e a equipe do União Segolase dificilmente fica um jogo sem marcar gol. Então, acima de 1,5 é a melhor opção para essa partida. Duas equipes que dificilmente se enfrentam, né? Historicamente, só teve um amistoso não tem nem como se basear. E é isso. Nas suas ligas, são equipes muito fortes, porém, vão se enfrentar agora, né? Não tem muito o que comentar aqui, porque confronto direto não tem muitos. E aí, a gente tem como se basear pelo desempenho deles em seus campeonatos. Então, baseado no desempenho dessas equipes em seus campeonatos locais, acredito que o acima de 1,5 é o mercado mais esperado. Aí você pode apostar ao vivo, não precisa ser exatamente antes do jogo, beleza? Agora, Juventus e Borussia Dortmund, mais um confronto aqui que pode bater até o acima de 2,5. Selecionei aqui o acima de 1,5 para uma aposta mais sossegada, né? Para quem quiser colocar numa dupla ou uma tripla ou até levar para o vivo. Acredito que esse jogo tem uma tendência para pelo menos 2 gols, né? A Juventus e o Borussia iniciaram a temporada com um estilo de jogo muito over, né? Ou seja, para quem não sabe, o termo over é quando duas equipes jogam muito ofensivo, né? Saem muitos gols nas partidas dessas equipes. A última partida, por exemplo, a Juventus enfrentou a Inter de Milão e ganhou de 4-3. Me surpreendi até nesse jogo, porque a Juventus e a Inter de Milão têm histórico de confrontos. A maioria sai poucos gols e esse acabou saindo 7 gols, né? Então a Juventus essa temporada, você já vê que já começou muito ofensivo. A Juventus que vem de 3 vitórias seguidas, né? Pelo campeonato italiano, tá 100% até aqui. E a equipe do Borussia Dortmund vem de 2 vitórias seguidas, né? As duas equipes geralmente, se você pegar o confronto direto entre Juventus e Borussia Dortmund, desde 1993, você vai ver que quase sempre vem batendo o mercado de ambas marcas. Mas, se não me engano, de uns 15 confrontos diretos entre essas duas equipes ao longo da história, uns 12, 13 bateu ambas marcas. Então, o resto tudo bateu acima de 1,5. Os que não bateu ambas marcas, saiu pelo menos 2 gols. Então, acredito que pelo DNA ofensivo da Juventus essa temporada, e o Borussia Dortmund também, né? Eu vou trazer os números aqui das últimas 10 partidas para você ter uma ideia. Das últimas 10 partidas da Juventus, jogando em casa, a equipe marcou gol em 9. E dessas partidas que saiu gol, 8 foram logo no primeiro tempo. O Borussia Dortmund, jogando fora de casa, vem marcando gol com muita frequência e, além disso, eles marcam pelo menos 2 gols na maioria, né? Marcou pelo menos 2 gols em 80% das últimas 10 partidas fora de casa. Então, é um jogo que eu vejo com tendência para pelo menos 2 ou mais gols, acima de 1,5 para uma aposta mais tranquila, né? E para quem quiser buscar um risco maior, o ambas marcam, acredito que seja interessante aqui com 58% de chance, beleza? Agora vamos aqui para Real Madrid e Olympique de Marselha, né? Confronto aqui Real Madrid favorito jogando em casa. Real Madrid que na maioria dos confrontos vai ser favorito jogando no Bernabéu contra qualquer equipe, né? Tirando essas equipes que estejam no mesmo nível, né? Liverpool, Arsenal, essas equipes aí geralmente são confrontos mais equilibrados. Porém, contra essas equipes medianas da Europa, o Real Madrid vai ser favorito contra todas elas, né? O Marselha, rapaziada, que não tem uma consistência boa defensivamente, historicamente é uma equipe que sempre perdeu do Real Madrid. Os 4 jogos que ele jogou contra o Real Madrid, historicamente, vem de 4 derrotas, né, no confronto direto. E falando do desempenho recente, fora de casa, o Marselha sofreu gol em 90% dos últimos 10 jogos. É uma equipe que dificilmente fica um jogo sem sofrer gol. E o Real Madrid, jogando dentro de casa, os últimos 10 jogos marcou gol em 100% desses jogos, né? A equipe do Real Madrid começou muito bem sobre o comando de Xabi Alonso essa temporada, tanto que vem de 5 vitórias seguidas. E o jogo do Real Madrid também são jogos de muitos gols, né? Das últimas 7 partidas, 6 bateu o acima de 2,5 gols, né? Venceu o primeiro tempo em 4 das últimas 5, o Real Madrid, e é o primeiro a marcar em 8 das últimas 10. Ou seja, você vê que o Real Madrid dificilmente toma o primeiro gol do jogo. Então, isso é interessante para o mercado de vitória, porque você tem uma equipe que ganha vários jogos seguidos e, além disso, é o primeiro time a marcar o gol. Porque muitos times ganham, porém, tomam o primeiro gol e tem que correr atrás da virada, né? Já o Real Madrid está marcando o primeiro gol do jogo, então isso gera mais... deixa o apostador mais confortável, né? Em você apostar no mercado de vitória. A equipe do Olympique de Marselha é uma equipe que sofre muitos gols, então acredito que o Real Madrid vence essa partida jogando no Santiago Bernabéu. Quem sabe até no primeiro tempo, né? Dependendo do jogo, se o Real Madrid tiver com a pressão muito forte, jogando no primeiro tempo do jogo, dá até para buscar uma vitória do Real Madrid no primeiro tempo. Mas aí é a leitura de jogo que vai nos mostrar se a vitória no primeiro tempo é bom de se aplicar naquele momento do jogo, beleza? Mas para um bilhete, alguma coisa do tipo aqui, vitória do Real Madrid é o mais previsto para esse jogo. Tanto no confronto direto, historicamente, que eu falei, Real Madrid sempre venceu o Marselha, e todas essas vitórias que o Real Madrid venceu o Marselha, marcando pelo menos 2 gols. Claro que jogos antigos não garantem nada futuro, mas eu gosto de ver confrontos diretos porque
mostra a paternidade de uma equipe com a outra, né? Ao longo da história. Tottenham e Vila Real, né? Um confronto um pouco equilibrado. A equipe do Tottenham que oscila bastante. É a equipe do Tottenham. Ganha de um time que é mais forte que ela e perde de um time que é mais fraco. É uma equipe que não dá para entender. Ganha do City e perde de outro time mais fraco. E o Vila Real é uma equipe que também não dá para confiar no mercado de um x2, porém o mercado de gols acredito que seja a melhor opção para esse mercado, né? O Tottenham, rapaziada, que se a gente pegar os últimos 10 jogos em casa, todos os 10 saiu gol logo no primeiro tempo do jogo. Então essas equipes que saem gol cedo, dificilmente terminam só com gol no jogo, né? E o Vila Real vem de 4 jogos seguidos batendo o acima de 1,5 gol. Então acredito que pelo desempenho dessas equipes, pelo menos 2 golzinhos aí, acredito que seja ótima opção para esse confronto. Benfica e Qarabag, né? Benfica e Qarabag, não tem muito o que comentar aqui. O Benfica é uma equipe muito superior, investimento, não tem nem o que comparar o investimento do Benfica com a equipe lá do Azerbaijão, beleza? Duas equipes aí que são muito boas em suas ligas historicamente, mas aqui em níveis diferentes, né? Equipes nunca se enfrentaram na vida, em confronto direto, primeira vez. Não tem muito o que comentar aqui, né? Benfica amplo favorito. O que chama atenção aqui é o desempenho do Benfica ofensivo e defensivo do Qarabag, né? Das últimas partidas aqui, que eu tava vendo aqui nas estatísticas das duas equipes, das últimas 10 partidas, o Benfica foi o primeiro time a marcar em 9 e o Qarabag das últimas 6 foi o primeiro time a sofrer em 5. Ou seja, o Benfica tá saindo na frente do placar na maioria dos jogos e o Qarabag tá saindo atrás do placar. Ou seja, o Benfica já é superior e com essas informações a gente pode ficar até ligado na vitória do Benfica logo no primeiro tempo do jogo, caso a pressão esteja muito grande, né? O Benfica com muita posse de bola, muita finalização e a equipe do Qarabag não criando nada no jogo. Acho que é uma boa bet também você buscar Benfica para vencer logo no primeiro tempo. As odds da vitória do Benfica tá muito baixo, 1,20. Acho que não vale a pena você fazer nada na vitória assim antes do jogo. Acredito que ao vivo seja mais interessante você buscar uma vitória do Benfica no primeiro tempo. Se o primeiro tempo estiver ruim, aí você espera o segundo tempo para pegar essa vitória com odd mais valorizada, beleza? E uma dupla é a seguinte, bilhete pronto. Uma dupla que eu vou fazer para esta terça-feira é o seguinte. Vitória do Real Madrid com mais de 1,5 gol no jogo, não criar aposta. E pega a dupla chance do Arsenal lá na Betano, beleza? Você vai pegar uma excelente odd. Inclusive, eu vou deixar lá no Telegram. Quem não tá no meu Telegram, entra aqui no grupo do Telegram, totalmente gratuito. Eu deixo o bilhete pronto lá todos os dias, com frequência, beleza? Inclusive, deixei hoje Cruzeiro empate anula. É isso aí, rapaziada. Cautela, primeiros jogos da UEFA Champions League, não adianta se afobar porque é competição grande. Não aposte mais do que você pode perder, porque Champions League muita gente faz essa maluquice, né? É jogo grande, vou botar dinheiro grande. Não tem nada a ver. Siga a sua gestão de banca como vocês costumam apostar em qualquer jogo. Eu costumo falar, você posta no odd 2 em um jogo comum, é a mesma odd 2 em um jogo de Champions League, é o mesmo lucro. Então não adianta ficar apostando mais alto só porque o campeonato é grande. Beleza, rapaziada? Consciência, tamo junto e boas apostas. Até o próximo vídeo. Valeu!